eu repreendo e castigo a todo aquele que amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor falou estas palavras para o apóstolo João quando ele ainda estava preso na ilha de Pátimo. Ele falou que era necessário haver um arrependimento para que o caráter da pessoa fosse transformado, fosse lapidado. João estava preso, mas o Senhor estava dando uma mensagem para as igrejas da Ásia, para que João pudesse transmitir esta mensagem para as igrejas que estavam na Ásia. Eu repreendo e castigo a todos que amo. Arrepende-te. Então o Senhor estava falando da necessidade de haver um arrependimento para que o caráter da pessoa fosse transformado. Porque o arrependimento é uma condição inalienável para que haja perdão dos pecados. E quando há um genuíno arrependimento, a pessoa tem uma repulsa, uma rejeição a todo aquele erro, a toda aquela prática pecaminosa. Por isso que o Senhor diz, sê, pois, zeloso e arrepende-te. E muitas vezes o Senhor está falando a nossa vida para que a gente possa se arrepender daquele ato que contraria a vontade dele, que contraria a palavra dele. Porque à medida que a gente se arrepende daquilo que pratica, que vai de encontro à vontade de Deus, o nosso caráter é trabalhado, é transformado, é lapidado. Por isso que o Senhor falou da necessidade de arrependimento. Porque sem arrependimento não há remissão de pecado. Pedro falou àqueles que estavam lhe ouvindo ali no Pentecostes: arrependam-se dos seus pecados, para que eles sejam perdoados. Foram essas palavras de Pedro. Aí o Senhor diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Geralmente, quando nós vivemos um momento de tribulação, um momento de angústia, um momento de tensão, quando estamos passando por uma dificuldade, dificilmente atribuímos que a origem desse momento de tensão, de angústia, de tribulação, tem a sua origem em Deus. Geralmente dizemos, é o diabo. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E por isso que eu estou passando por esta prova. Mas muitas vezes não é o diabo. Muitas vezes é o próprio Deus que coloca você à prova. Muitas vezes o próprio Deus coloca as dificuldades no seu caminho. Muitas vezes a tribulação, a angústia, o momento difícil que você está atravessando tem a permissão de Deus. Lembra de Jó? Lembra de Jó que o Senhor permitiu Satanás a causar todo aquele dano de Jó, na vida de Jó? Muitas vezes é Deus que permite para que o nosso caráter, a nossa vida seja tratada, seja transformada pelo poder do Senhor. Porque quando nós vivemos um momento de dificuldade, um momento de dores, um momento de aperto, procuramos nos aproximar de Deus. E é justamente nesse momento que precisamos rever as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos comportamentos. E se durante esta revisão você perceber que praticou algo que contraria a vontade de Deus, arrependa-se. Por isso que o Senhor disse, eu repreendo e castigo a todos que amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-se. Então se você viu que na revisão que precisa arrepender-se, que praticou algo, então há necessidade de arrependimento. Porque quando há arrependimento, há transformação de vida, porque há perdão dos pecados. E o genuíno arrependimento
leva você a abandonar o pecado, a abandonar a atitude errada, a abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus e levar uma vida séria, contrita, dedicada, santa na presença de Deus. Por isso que é necessário um arrependimento, e quando há arrependimento, a transformação de caráter, a transformação de vida. Então, meu irmão, minha irmã, se você fez algo que desagradou a Deus, eu quero dizer para você, arrependa-se. E se você está vivendo um momento de tribulação, Deus está lhe tratando, Deus está trabalhando na sua vida. Então não adianta ficar se angustiando, chorando pelos cantos. Se arrependa, se apresente diante de Deus com o coração arrependido e se coloque segundo a vontade de Deus nas mãos dele, para que ele possa trabalhar a sua vida e lhe transformar. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toma este homem, esta mulher em tuas mãos, transforma este coração. Espírito Santo, convence este homem do pecado, da justiça e do juízo. Leva esta mulher, leva este homem a se arrependerem agora, Pai, para que o seu caráter seja transformado. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Que haja paz sobre os teus muros, que você viva um genuíno arrependimento.